não são grandes obras, nem grandes projetos. E, portanto, o investimento público tem o seu papel. Eu acho que aquilo que é possível é investimento público de pequena e média dimensão, mas, objetivamente, quem vai criar emprego em Portugal são as micro, pequenas e médias empresas. Por exemplo, deixe-me apenas dizer-lhe um ponto. Para as pequenas empresas, que é onde é possível, e são a grande maioria, Portugal deve lutar em Bruxelas por um regime de IVA de caixa. Ou seja, se as empresas tiverem que entregar o IVA ao Estado antes de o receberem do seu cliente, isto é profundamente injusto. Há 4 países da União Europeia que já conseguiram este regime especial para pequenas empresas. Também para Portugal. Isto resolve problemas de empresas. Só para dizer uma coisa, é que há muitas empresas em Portugal que chegam ao fim do mês e têm um problema. Ou pagam aos seus trabalhadores, que é o seu primeiro dever, ou pagam contribuições ao Estado. Dr. Francisco Louçã, o papel do Estado também na criação de emprego, nomeadamente através das grandes obras ou das pequenas ou médias obras públicas? Olhe com atenção para os números do Banco de Portugal, porque eles não permitem que nós nos desviemos nesta discussão daquilo que é absolutamente essencial. A criação de emprego significa recuperar a economia. Todas as medidas que afundam a economia, Dr. Paulo Portas, criam desemprego. E nós não somos isentos de nenhuma responsabilidade pelas escolhas que fazemos a esse respeito. Eu apresentei um conjunto de propostas de criação de emprego pelo impulso público, porque nós somos eleitos para um Parlamento que determina um governo e somos obrigados, assim devemos fazer, a, com todo o rigor, controlar as contas públicas contra o desperdício para usar o pouco dinheiro que temos naquilo que é essencial. E dei exemplos bem orçamentados e bem detalhados sobre como se pode criar emprego na ferrovia de proximidade, no apoio à criação e extensão de uma rede de lares de terceira idade, porque há 180 mil idosos que estão à espera e não têm oportunidades, e vivem muitos deles sozinhos, na reabilitação urbana, em que pode haver uma parceria entre senhorios que não têm dinheiro para reconstruir a sua casa e o Estado que o pode fazer e recuperar inteiramente o seu dinheiro, devolvendo depois a causa em melhores condições, e são pequenas e médias empresas, e na eficiência energética, um tema importantíssimo em que podemos recuperar uma parte do nosso endividamento e da pressão externa que nós temos. Aí pode-se criar emprego por impulso do Estado. Tirando o país da apatia, como a expressão usada por puxar pela economia com coragem. Agora, as empresas privadas farão os seus investimentos e impulsioná-lo do ponto de vista fiscal é determinante. Mas eu quero deixar claro que todas as medidas que vão facilitar os despedimentos, e elas estão no memorando que o CDS quis assinar, são destruidoras da economia. Na página 21 do memorando, em inglês, como bem sabemos, é dito que o despedimento individual deve estar ligado à inadaptação. Isto nunca aconteceu em Portugal. Nunca aconteceu, porque há uma cláusula constitucional da proibição do despedimento sem justa causa. Nunca aconteceu introduzir-se um termo tão absurdamente genérico que permite qualquer forma de arbítrio. E o arbítrio é contra o contrato. O arbítrio é contra a transparência da democracia. Mas quer dizer ainda que este memorando vai decidir o governo nos próximos 3 anos, se os portugueses o aceitarem. E vai decidir como é que vão ser tomadas medidas trimestre a trimestre. E se o Dr. Paulo Portas e os que com ele assinaram este memorando, triunvirato, o Dr. Passos Coelho e o engenheiro Sócrates, impuserem de facto uma medida fulcral que aqui está, para dar um exemplo do que afeta a vida das pessoas e cria desemprego, que é o congelamento das pensões. Isso quer dizer, inevitavelmente, que vai haver pessoas que vão viver muito pior e que vai haver mais desemprego. Porque este memorando, como aliás o PEC, é exatamente a mesma coisa, eu votei contra o PEC, o Dr. Paulo Portas votou contra o PEC, e nesse ponto havia boas razões, o congelamento das pensões, mesmo quando se excepcionam as pensões mais baixas, de 189 euros, 227 euros, 246 euros, é inaceitável. Na altura do PEC, o Governo aceitou que podiam ser postos 85 milhões, aumentando abaixo da inflação estas pensões mínimas. O que quer dizer, aliás, um aumento vergonhoso de 4 euros, 1 euro por semana, a quem tem pensão rural, ou pensão social, ou a pensão mais baixa de todas. Mas no memorando da Troika, em que está essa aceitação dessa alteração, está congelamento das pensões.
Porque há outra coisa Ou seja, pior o senhor ainda. não percebe, Não, é que isto cria desemprego. A questão, Isto é uma questão de diminui a coerência procura. por parte do Dr. Paulo Portas? Absolutamente, com certeza. E é uma questão de escolha para a sociedade. Coerência É uma ou questão de incoerência saber, para alguém que para que é que a defende... economia serve? O que é que ela faz? Se ela não defende os pensionistas, não defende o nosso país e não defende E a economia. tem tido esse discurso de defensor dos pensionistas, do trabalho... E essa prática. Muito bem, mas não é Muito bem. incoerente que depois havendo assinar o documento da Troika, Dr. Paulo Portas? Clarificar aquilo que o Dr. Francisco Louçã disse. Em primeiro lugar, há de compreender que não se deve confundir o responsável pela situação a que Portugal chegou, chama-se José Sócrates, e fez subir a dívida pública portuguesa de 82 mil milhões de euros para 170 mil milhões de euros. E é por isso que Portugal estava há semanas de declarar insolvência, de entrar em ruptura como Estado e o seu sistema financeiro, coisa que só poderia prejudicar salários, reformas, empréstimos e poupanças, com a atitude que cada um de nós tomou, a minha foi diferente da sua, face à iminência de uma declaração de insolvência, temos que pedir dinheiro para sobreviver, vamos ou não conversar com quem nos pode emprestar dinheiro. Eu decidi ir. Podia ter ficado comodamente na sede do meu partido, mas decidi ir. Foi essa a minha leitura do interesse nacional. E a primeira coisa que disse ao triunvirato é que havia uma coisa no PEC 4 que eu não considerava aceitável e que em nenhuma circunstância consideraria aceitável em qualquer acordo de ajuda externa. Para mim, o núcleo duro da pobreza, já tivemos muitas discussões sobre isto no Parlamento, o núcleo duro da pobreza está no cerca de 1 milhão de portugueses que têm 246 euros de pensão mínima, 226 euros de pensão rural e 189 euros de pensão social ou de sobrevivência. E estão protegidos no acordo, Dr. Paulo Portas? Estavam congeladas no PEC, estão congeladas este ano, estavam congeladas no PEC 4, proposta do Governo, estão congeladas este ano pelo PS e pelo PSD, razão pela qual eu me opus, uma das razões sociais, e estão excluídas do memorando e do acordo externo. É bom que isto fique claro e, portanto, aquilo de que o Dr. Francisco Louçã está a falar, se é de outras pensões, não é das pensões mínimas, não é das pensões sociais, nem é das pensões rurais. Mas depois reconhece que é necessária uma flexibilização do mercado de trabalho para avançar também para outros temas que falámos há pouco. Mas, no manifesto do CDS, o meu compromisso é conseguir, em 2012, alocando poupanças de despesa equivalentes, que nós já demonstramos no Parlamento que podem ser feitas, a aumentar as pensões mínimas, as pensões sociais e as pensões rurais ao valor da inflação que está alto. E, portanto, como eu avisei José Sócrates e como eu avisei Pedro Passos Coelho, congelar a zero pensões de 246, 227 e 189 euros significava não um congelamento, mas perder 4%, que é a inflação que temos. Aquilo que vai ser o meu compromisso, ou seja, eu lutei por eles, Dr. Francisco Louçã, e lutei de acordo com uma coerência. No tempo em que o CDS, citou há pouco Bagão Félix, os aumentos das pensões mínimas foram 3 vezes superiores aos aumentos feitos por José Sócrates. No tempo em que o CDS pôde exercer uma influência, nasceu a pensão dos antigos combatentes. No tempo em que o CDS teve influência, nasceu o Vale de Saúde nos Açores para que os idosos mais pobres tenham direito e acesso a medicamentos. O maior aumento das pensões rurais em Portugal foi feito por uma negociação do CDS num Orçamento de Estado de 2000. 7 contos num ano. E, portanto, Dr. Francisco Louçã, eu não discuto as suas preocupações com os reformados. Agora, o que o senhor não pode é enganar-se sobre quem está aqui. Não está aqui ninguém que tenha congelado pensões. Isso tem que discutir com José Sócrates e que tem que discutir com Pedro Passos Coelho. Está aqui uma pessoa que lutou sempre pelos mais pobres. Eu acho que o doutor Paulo Portas tem uma elegante particularidade, que é ser a única pessoa que eu conheço que é capaz de se combater a si próprio com alguma alegria. Porque, repare, no PEC 4, que é uma solução desastrosa para a economia portuguesa, cujos resultados estão inscritos na recessão que estamos a viver e de que não nos podemos queixar sem o conhecer e sem lhe trazer alternativas, o que estava de facto era um aumento moderado das pensões mais baixas, congelando todas as outras. E esse aumento moderado das pensões mais baixas está no pacote da Troika. Não há nenhuma diferença, a não ser o seguinte: é que esse aumento moderado é um assalto a estas pensões. Aumentar 2%, como o senhor diz no seu programa, pensões de 189 euros... Não. 2% aonde? 2,2%, página 44. Aumentar as pensões 2,2%.
a sua atualização ao valor da inflação representaria uma despesa de cerca de 85 milhões de euros, que é o compromisso que existe hoje. Este aumento é diminuir o valor real das pensões, porque a inflação não é 2%. E, em segundo lugar, porque aumentar 4 euros, pensões de 189 euros, gente que vive assim, não é forma de responder. Agora, eu reparo, Dr. Paulo Portas, que não contesta as outras medidas que estão no PEC. Não estamos a discutir esta. Pois, mas é que isto é pobreza. Estamos a discutir esta. Isto é pobreza. 246 euros é a extrema pobreza. Mas 250 euros é pobreza. E já agora, 1.500 euros não é riqueza. Pois não. Porque reduzir essas pensões está no que o senhor assinou, no que o senhor aceitou, no ponto 1.11. Reduzir as pensões de 1.500 euros, que é aquilo que as pessoas constituíram a partir de descontos dos seus salários, retirando-os ao longo de um ano, vamos fazer as contas como elas são, é retirar ao longo de um ano mais de 1.000 euros a cada um destes pensionistas, que são professores, funcionários públicos, trabalhadores do privado, técnicos, quem tivesse conseguido uma pequena poupança no seu desconto que dá esta reforma. Tirar-lhes 1.000 euros. E eu acho que estas medidas têm que ser olhadas pela sua injustiça, mas sobretudo pela sua incompetência. Porque elas não resolvem os problemas da economia. E é isto que faz com que, somado à facilidade dos despedimentos, somado ao corte no Serviço Nacional de Saúde, os medicamentos vão ficar mais caros. As taxas moderadoras vão ficar mais caras, as isenções vão diminuir, vai haver mais dificuldade de acesso a bens públicos essenciais, vai haver um imposto sobre a eletricidade, os transportes públicos vão ficar mais caros. Tudo isso são as soluções deste pacote que nos incide sobre um protetorado e que determina que nos próximos 3 anos Portugal não tem voz. E vai garantidamente cair na solução do desespero da bancarrota. Porque não nos diga, Dr. Paulo Portas, que evitou a bancarrota. A bancarrota está à nossa frente a ameaçar a vida das famílias. E a bancarrota é o desemprego destas famílias. É o aumento dos spreads, é a dificuldade destas vidas. E por isso o que nós precisamos não é de submissão, não é de desespero. Nós precisamos da grandeza de responder a estas dificuldades e de fazer um esforço enorme. Por isso fiz propostas sobre o investimento, por isso fiz propostas sobre os direitos sociais, que nos possam combater a pobreza. Eu creio que aí temos grandes diferenças. Ficou absolutamente claro que, tal como era coerente com a nossa atitude, o CDS contribuiu, e eu creio mesmo que foi quem mais contribuiu, para que pensões rurais, pensões sociais e pensões mínimas não sejam sacrificadas, porque seria um insulto que o fossem em qualquer programa de austeridade. E a garantia, a força do CDS é uma garantia disso. O segundo ponto que eu considero relevante aqui abordar é o seguinte. José Sócrates é responsável pelo agravamento astronómico da dívida pública. Não foi por falta de aviso, foi por falta de adesão à realidade. Nunca a quis reconhecer. No dia em que o Ministro das Finanças disse não há dinheiro para pagar salários, não há dinheiro para pagar reformas, daqui a 4 semanas, cada um de nós teve uma atitude diferente, Dr. Francisco Louçã. Eu entendi que devia defender o interesse nacional, ir falar com as instituições que podiam emprestar dinheiro a Portugal. Por uma razão muito simples, pode discordar ou concordar, mas foi esta a minha razão. É que eu sei que uma declaração de insolvência do Estado português, e era já no dia 11 de junho, significava que Portugal, que está no euro, era posto fora do euro. Estando posto fora do euro, isso queria dizer que o dinheiro que as pessoas têm passava a valer, por aí, metade. E que a dívida pública portuguesa passava a custar o dobro, porque continuava a ser paga em euros. Vamos apontar para Eu sei o que aconteceu na Argentina e no Brasil. Países que disseram não pagamos. E o não pagamos significou que tiveram um custo que foi o dobro do que teriam se tivessem cumprido compromissos. A classe média e os trabalhadores perderam 75% do que tinham. Houve um decreto de confisco dos depósitos, chamado decreto del Curralito, porque o Estado tratava os depósitos bancários dos cidadãos e dos trabalhadores como se fosse um curral seu. A classe média saiu à rua, como sabe, não é muito dada a manifestações. E o Presidente da República, que lá é Primeiro-Ministro, fugiu de helicóptero. Mas temos os juros Foi do isto que empréstimo. aconteceu. Os juros do empréstimo da Troika, Dr. Paulo Portas, que eu lhe disse o próprio aqui, Bagão que Félix eram penalizadores, que são castigadores, juros agiotas. ou agiotas ou usurários. Como é que se vai pagar? Enfim, será que o futuro não vai dar razão ao Dr. Francisco Louçã em relação à renegociação, seja dos juros ou da Portanto, isto é apenas só para dizer uma coisa, é que eu entendi que devia conversar com as instituições que nos podiam emprestar dinheiro. O Dr. Francisco Louçã entendeu que não devia conversar com eles. Dr. Paulo Portas, pode-se colocar na situação do salvador do país
perante a insolvência. Eu acho notável que o faça em direto perante os telespectadores. Não. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, Não para sermos caricature. um pouco mais prudentes cada um. Portugal tinha uma situação muito difícil. E eu falo com o governo do meu país. Negocio com ele, discuto com ele e apresento alternativas, porque eu reconheço a democracia do meu país. Eu não estou a viver num protetorado. Eu não faço parte de uma província estrangeira. E por isso concentro-me naquilo que é o respeito integral pelo meu país. E pode-me fazer essa excursão sobre a Argentina e outros países.